última vez que você foi falado na Terra. Ah, tá, nesse sentido. É verdade. Mas que eu fui lembrado. A última vez que alguém falar de você, você morreu. É uma frequência que acabou. Então, Jesus tem 2.000 anos que ele passou aqui na Terra. Tá mais vivo como nunca. 2,2 bilhões de seguidores. Tem mais que tu. Imagina, né? Mas tu não me respondeu. Quer dizer, respondeu mais ou menos. Sobre ser presidente. 2026, não. Cara, só se eu perder essa eleição, que não tem chance. Tá bom, entendi. Cara, eu não quero ser nunca um cara que vou esconder minha pretensão. Zero. Agora, eu acredito, pelo movimento político, que o Bolsonaro ele consegue reverter as duas ações. Ele tinha 3, ele reverteu uma. Eu acredito de verdade que ele vai reverter as outras 2. Acredito, porque depende dele isso. Entendi. E aí, caso haja Bolsonaro, tu não se sente necessário na... Não é que é necessário. O Bolsonaro, ele é um cara que tem 50 milhões de votos. Então, assim, vamos analisar o cenário. O Lula, na lógica do sistema, não perde essa eleição para ninguém, certo? Não perde. Só se ele fizer uma merda gigante. Não, a merda gigante ele já tá fazendo porque ele não entende economia, pôs um idiota para mexer com a economia. Mas isso as pessoas não sentem agora. Sente porque vai começar a ferrar agora. Vai trocar o presidente do Banco Central. Como ele tá segurando a taxa de juros, ele obriga o Lula a não gastar demais. Aí ele tem independência no Banco Central. Só que a merda é que o Lula escolhe o cara. Ele vai colocar o cara dele e vai falar, solta a fivela, vamos baixar a taxa de juro. Eu, investidor, amo a taxa de juro alta. Só que a taxa de juro baixa, o cara vai gastar dinheiro adoidado. O que vai fazer? A inflação vai aumentar, o dólar já está aumentando. O que vai acontecer com isso? O governo de esquerda, o Igor, independente se você gosta ou não, é um governo que gasta muito dinheiro e para repor o gasto, eles precisam de aumentar impostos. Então aumentaram mais 10 impostos. Os impostos da brusinha lá, por exemplo, né? Então, isso o cara aí... disse que não ia fazer, isso que é foda. Não, o que é foda? Os caras gastam muito e para repor o gasto tem que fazer corte. Estão fazendo corte da educação, ninguém fala nada. Por quê? Porque o Bolsa TV tá caindo, o Bolsa Jornal tá caindo. Normal. É assim que funciona esse estilo. Então vamos lá. Ele vai querer aumentar imposto, o povo vai arriar. Vai baixar a taxa de juros e não vai... Eles não são austeros, eles gastam dinheiro adoidado. Isso a gente, independente de gostar do Bolsonaro, não foi o melhor governo do Brasil até hoje. O único que baixou imposto. Não existiu nenhum outro. 38 presidentes, nunca ninguém teve a baixar imposto. Eu aposto que tem ângulos que todos os governos têm vantagens. Né? Não, mas nenhum fez isso. Isso é uma coisa, assim, tem que respeitar. Tá foi bom, ele que tá fez. Bom, tá bom. Acabou. Resumindo, era um governo austero. Era um governo... Todo governo de direita, a priori, no o mundo Bolsonaro inteiro... perdeu pra ele mesmo, porra. Se ele tivesse lidado com a pandemia diferente, ele tinha sido reeleito, por exemplo. Eu também acredito. Não só isso, mas outras coisas. Assim, mas essa talvez tenha sido a... Essa foi a que gerou o voto magoado, talvez. Resumindo, o Lula saindo de cadeia, entrou para disputar com o Bolsonaro e ganhou dele, é difícil alguém ganhar do Lula agora na máquina. Por que eu entrei para candidato a presidente? Porque eu sabia que o Lula ia nomear em 4 anos 31 ministros dos tribunais superiores e 2 ministros do Supremo Tribunal Federal. E para você entender como é que funciona a política, tem que ter um balanceamento entre esquerda e direita. Se desbalancear para um lado, tá todo mundo perdido. Vou te dar um exemplo. Se você coloca só pastor no parlamento, isso não seria bom. Porque eles iam deixar várias causas que eles não acreditam. Então, a diversidade no parlamento... ela é necessária. São 503 deputados e 81 senadores. Então tem que ter um cara que é feirante mesmo. Galera grila. O que esse feirante tá fazendo aqui? Para defender a causa do feirante. O que esse homossexual, esse LGBT, tá para defender a causa do LGBT? O que esse outro tá fazendo aqui? O que os caras, delegado? A esquerda odeia delegado, crente, esse povo, porque eles querem monopolizar a política. Esse é o objetivo final deles. Todos querem monopolizar a política. Não, pior que não. Os caras de direita que eu conheço, eles não querem monopolizar. Eles querem que a gente tenha liberdade. Eu tô falando dos que eu conheço. Tá bom. Tem maluco para tudo. Só que a briga ficou tão acirrada que o negócio é nós contra vocês e não quero nem saber o que você pensa. Eu já sou diferente. Eu assim, cara, eu defendo princípio, valor e propósito. Se você não gosta de mim igual você tá demonstrando, eu quero que você tenha liberdade para falar isso para mim, cara. Que papo agradável. Obrigado pela oportunidade. Tá agradável o papo. Então, você tá falando na minha cara, olha que massa. Eu quero manter a sua liberdade e quero ter a minha para fazer isso. Não, eu quero ouvir de você o que você tem para me dizer sobre o que eu penso. Isso. Porque se a gente concordasse em tudo, seria inclusive chato. Pois é, agora pensa. Um ser crítico não concorda com tudo que o outro faz, porque a gente tem histórico diferente, a gente tem valores diferentes, a gente tem propósito diferente, isso é normal. Agora, eu quero manter, número 1, essa liberdade.
Eu quero continuar falando o que eu penso. Ah, vai te processar. Eu sou processar. Enquanto tiver capinha inchada, a gente tá aqui na ativa. Não vou arregar. Então, assim, tá tendo coisas absurdas, decisões absurdas, tipo, derrubando minha conta. O ex-ministro do STF falou que é exagero. As plataformas falou que eu não quebrei regra nenhuma. Eu queria muito saber o que o Alexandre de Moraes diria disso daí. É uma boa hora para perguntar isso para ele. Alexandre de Moraes, o que você acha? Às vezes o ministro, geralmente, se for seguir o ordenamento interno do Supremo Tribunal Federal, ele não pode falar fora dos autos. Total. Não deveria, inclusive. Você vê que mas acontece umas paradinhas, né? Porque ele não tem que ter opinião fora dos autos. E assim, meio que, como radicalizou demais a política, acabaram politizando a corte por conta disso. E isso é muito ruim. A corte ficou política e legislativa, duas coisas que ela não pode fazer. A Suprema Corte deveria defender a Constituição e não mexer com política. Mas tu acha que eles fazem isso como entidade ou vamos lá, é puxado por alguém específico? Cara, como o cenário no Brasil, aos 200 anos atrás, até agora, vem seguindo uma constante de obediência e tudo, o sistema não estava preparado para ver um Bolsonaro fazer o que ele fez. Então, o que está acontecendo é meio que um antídoto para não acontecer de novo. Então, tem o exagero do pós-Bolsonaro, que não tem nada a ver com ele. Mas o pós-Bolsonaro meio que trancar assim, não vamos deixar isso acontecer nunca mais. O sistema claramente colocou o Bolsonaro para fora. Usando os meios, né? Alguns de forma truculenta. Só que isso é resposta. Por isso, uma pessoa que quer mudar o país, ela não pode chegar metendo o pé na porta. Ela tem que, ela tem que formar a gente. Pra você hackear um sistema, você não pode avisar, estou hackeando o sistema. O cara vai meter o tiro em você, cara. Você quer realmente mudar um sistema? Forme gente. E gente que tem o mesmo propósito e vai crescendo. Concordo. E uma das principal maneira de fazer isso aí, na minha opinião, de escolher políticos bons para que a gente tenha boas opções, inclusive, é educação. E aí acho que a gente fala a mesma língua aí. Eu não sei se no método, mais que a educação é o caminho, eu concordo. Acho interessante. Tem pergunta? Deixa eu ver se tem alguma coisa que a gente ainda não falou. Cara, verdade. Tu começou a me contar aí como é que tu ficou rico. Tu falou que Vou te contar aqui a sequência. Tu gerou riqueza no mercado imobiliário. O primeiro milhão, né? Como é que foi teu primeiro milhão saindo de onde tu saiu? Vamos começar do zero. Minha primeira vez com dinheiro na mão. 9 anos de idade, fui comprar um Tamagotchi, meu pai não quis me dar o dinheiro. Lembra do Tamagotchi? Lembro. Eu morava no centro, aí eu falei, pai, eu quero comprar um Tamagotchi. Ele se vira. Como que eu me viro, mano? Tem 9 anos de idade. Ele se vira e faz o dinheiro. Eu morava debaixo de uma que mexia com relógio, com joia. Eu peguei umas madeiras no fundo de casa, acordei cedinho, fui tampando a rua, onde os carros estacionavam. Falei, para estacionar aí é 25 centavos. 1996, eu tinha 9 anos de idade. E eu lembro que eu ganhei o dinheiro do Tamagotchi, mais ou menos R$18 nessa época. Em um dia de trabalho. Fui lá, comprei o Tamagotchi e senti o orgulho daquilo. Meu pai era funcionário público, chegou em casa. Que isso aí? É meu filho, eu não vou te mostrar. Começou assim. Tá no meu livro essa história, Vá Cuidar da Sua Vida. Aí ali, meu pai me libertou, porque ele falou, eu não vou te dar nada, você vai ter que trabalhar. Então foi muito um cara de ficar trocando brinquedo, vamos fazer isso aqui, tem um serviço aí pra mim, posso lavar seu carro? Aí eu comecei nesse rolê, vigiar carro na rua foi meu primeiro. Não é porque eu tava precisando pra comer, não, é porque eu queria comprar minhas coisas e meu pai, a formação que a gente teve dele foi um pouco dura, ele era muito duro. Aí, cara, nesse período eu comecei a estudar sonoplastia. Aí eu não ganhava, eu era voluntário. Então eu ajudava na igreja com 10 anos, 11 anos, 12, 13, 14, 15 anos sem ganhar nada. Até que tu começou a trabalhar lá. Aí o dia que a minha carteira saiu, dia 1º de maio, tá aqui, ó. Eu registrei, 1º de maio. 16 anos de idade eu tinha. Nesse dia eu assinei e fui o sonoplasta, ganhando 240 conto. Meu primeiro salário oficial. Depois disso, eu fui mandado embora desse emprego. Sendo mandado embora dele, eu tinha habilidade de consertar computador. Ganhei algumas vezes 350 por mês e um processo e um fumo que eu tenho que ficar respondendo essa porra a vida inteira. E vai fazer 20 anos o episódio. Depois disso, acabou de acontecer esse negócio, né, do processo. Eu arrumei um emprego na empresa de call center da Brasil Telecom, Oi. Na época era Brasil Telecom, depois a Oi comprou. Fiquei quase 8 anos, tá aqui as anotações da carteira de trabalho.